Salve, salve! A literatura, professor Joãozinho aqui. Vamos falar sobre as vanguardas europeias para você, meu querido, minha querida, das carreiras militares. A gente vem trazendo aí a história da literatura, tá certo? Chegamos finalmente no século XX e agora vamos abordar essas chamadas vanguardas europeias. E a gente já vai colocar aqui que são as vanguardas europeias do início do século XX, tá? Por quê? Porque vanguarda artística, literária e início do século vai ter em tudo que é momento literário, tudo que é momento artístico. Você tá me entendendo? Então, o pessoal fala vanguardas europeias, mas vanguardas europeias, por exemplo, o Renascimento foi uma vanguarda no seu tempo, tá certo? O neoclassicismo foi vanguarda no seu tempo. Então, né, vamos lá. Contexto, início do século XX, vanguardas europeias do início do século XX, marca isso aí. Bom, só que antes, né, de nós falarmos sobre as vanguardas europeias do início do século XX, é importante falar sobre a última estética, e podemos até chamar de vanguarda, do século XIX. E essa vanguarda está na lista dos conteúdos que você tem para sua prova, visando as carreiras militares, que é o impressionismo. Vem comigo na tela. Arte impressionista, tá no conteúdo, na lista de conteúdos da sua prova, da sua banca lá. Então, arte impressionista. Perceba que... Opa, Joãozinho, ative a caneta, Joãozinho. Perceba que... o impressionismo se dá a partir de 1872, ou seja, última estética do século XIX. Então, não podemos chamar de vanguarda do século XX, por quê? Porque ela ainda está inserida no contexto do século XIX, tá? Bom, vamos lá. Essa é a tela inaugural do impressionismo, tá? Do autor famosíssimo Monet, Claude Monet. O nome da obra é Impressão Sol Nascente e por causa dessa obra, os críticos inclusive estavam criticando, né, ao chamá-lo de impressionista. Ele e seus colegas gostaram do termo e adquiriram, né, adotaram o termo impressionista. Por que impressionista? Porque o artista vai ficar sob a impressão do mundo externo na sua retina, na sua visão. E ele vai lidar com esse mundo externo, a luz se mudando, se transfigurando e vai transpor isso para as suas pinturas. E daí você tem essas telas, né, com os tons esmaecidos, sem contornos definidos. Por quê? Porque é a impressão do dia, da luz sobre a visão do artista. Tá legal? E é muito fácil você reconhecer uma pintura impressionista. Tá aí, ó, o Lago de Nenúfares, né, de flores, plantas, né, de 1899, do mesmo Monet, que traz essas características. Vem comigo na tela lá, ó. A luz do sol produz em determinados momentos. Ele quer falar sobre essas tonalidades que vão mudando, sem contornos nítidos. Você não tem linhas contornando as pessoas, os objetos, os lugares, tá? As sombras são luminosas, diferente das sombras negras lá do barroco, por exemplo, do chiaroscuro. As tintas são misturadas diretamente na tela com pequeníssimas pinceladas, que vai dar inclusive origem depois ao pontilhismo, e a fixação de um instante e a impressão visual desse instante causado no pintor. Beleza? E aboliram temáticas históricas, mitológicas, religiosas, buscando momentos fugazes do cotidiano. Olha para mim aqui, ó. Sacou? Aí tem nessa tela as características mais importantes do impressionismo. É fácil de você identificar, né? Não vai ter contorno nítido nas figuras, as pequenas pinceladas, há um esmaecimento das cores e o sol, né? A luz brilhando e você captando esses momentos do dia
da noite fugazes, né? E sem temas mitológicos, sem temas, né, históricos e assim por diante. Beleza? Volta lá para a tela. Ó. E daí alguns exemplos. O Degas e as suas famosas bailarinas. Olha como tem como você reconhecer que é uma pintura impressionista. Ó, aqui, ó, o vestido da bailarina não tem contornos, né? Beleza? As cores são misturadas na própria tela, tá certo? Há um esmaecimento das formas e assim por diante, tá? Aqui, muito impressionista, essa tela do Renoir, Madame Henriot, e é claro que você percebe, ó, não tem contorno, o braço não tem contorno, né? Os tons esmaecidos, a luminosidade sobre a pele, os olhos, né? A roupa da modelo, da personagem, né? E assim nós chegamos às vanguardas europeias do século XX. Olha para cá então. Então, pegou aqui, ó, última do século XIX, então é o impressionismo, beleza? Impressionismo. Já falamos sobre, agora vamos para o século XX. Muito bem, as vanguardas do século XX. O que é vanguarda? Vanguarda é aquilo que está à frente do seu tempo. Por isso que eu falei que esse termo vanguarda pode ser aplicado a qualquer coisa que esteja lançando uma nova tendência. Por exemplo, uma tecnologia de vanguarda, tá certo? Uma moda de vanguarda, enfim, tá? E essas vanguardas estão à frente do tempo, nesse momento, ditando novos rumos para a arte no século XX, tá certo? Então, o termo vanguarda vem do francês avant-garde. Avant-garde quer dizer aquilo que está na frente da guarda, aquilo que vai à frente do exército, os batedores, a bandeira, sei lá, tá? E esse termo militar vai ser transposto para a arte, para o pensamento em geral, e aqui então nós temos as vanguardas europeias ditando novos rumos para a arte que vão chegar até o Brasil e vão chegar até os dias de hoje, a influência de autores como Picasso, como Van Gogh, como o Munch, entre outros. Beleza? Então vamos lá, vamos para nossa telinha aqui. Vem aí. Ó, então, vanguardas europeias do século XX, do início do século XX, avant-garde, aquilo que está à frente do francês, novos rumos para a arte no século XX, e isso vai implicar o quê? Ruptura com os padrões tradicionais, tá? E o que vai ser, olha para mim aqui, o que vai ser o padrão tradicional que as vanguardas vão romper, né? A Renascença. E a Renascença, na sua época, foi vanguarda. A Renascença, né, ela vai romper com a tradição da época da arte medieval. Mas, né, a vanguarda também vai envelhecendo e vai abrindo espaço para novas vanguardas. Então, essas vanguardas do século XX vão ser contra aquilo que é a tradição. E a tradição, para eles, é especialmente a pintura, a arte renascentista. Dá uma olhadinha na tela aqui, ó. Né? É o que o Marcel Duchamp vai fazer com a Mona Lisa, né? Ao colocar nela os bigodes. Então essa tendência à ruptura, né? A quebra do padrão clássico, a iconoclastia, a destruir as imagens do passado, da tradição. Muito bem, vamos às vanguardas então mais importantes. Olha para o quadro aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para você marcar uma palavra de cada vanguarda, que é o melhor, né? Por exemplo, futurismo. Qual é a palavra que eu acho que você deveria lembrar quando aparecer para você numa prova de concursos, tal, de vestibular, Enem, né, para as carreiras militares? Futurismo. O que eu vou lembrar? Pô, lembra de filme futurista, tá? Meu brother Thiago aqui que gosta de cinema, ó. Quando tem um filme futurista, o que inevitavelmente num filme de ficção científica vai ter? Né? Nave, né? Robô, armas, traduzindo tudo isso, né? Star Wars, né? Traduzindo tudo isso, o que isso é em uma palavra? Máquina. Então o futuro está sempre atrelado à ideia de máquina. Então, ó, qual que é a ideia? Pegou o futurismo, lembra? Filme futurista, Josi, não sei o que, eu lembrei da aula. Futurismo, máquina. Tem até lá, até no futuro distópico lá de máquina mortífera, né? Enfim, máquina. Ó,
Máquina. E daí o que vem depois? Aí você começa a raciocinar. O que a máquina faz melhor que o homem? A máquina faz as coisas de maneira mais o quê? Por que você vai de carro e não vai a pé, muitas vezes? Porque a máquina faz mais rápido. Então, a máquina vai sempre dar uma sensação de velocidade, tá certo? De movimento. Tá legal? Então, se você pegou numa prova que está escrito lá, futurismo, você pensa em... Se é uma tela que está falando de máquina, de movimento, se aparece engrenagem, não sei o que, é futurista. Pode marcar. E o criador, né, dessa estética é um cara chamado Filippo Tommaso Marinetti, italiano. Beleza? O nome mais importante do futurismo. Vem para a tela comigo, vamos olhar a parada. Ó. Então, veja lá, futurismo. O que eu vou lembrar? Vou falar da palavra máquina. E se tem máquina, a máquina faz as coisas de maneira mais veloz que o homem. Tá? Olha aqui, ó, olha essa tela aqui, ó. Olha aqui, ó, olha o cara aqui numa motocicleta. E essa motocicleta não tá parada, ela tá dando uma sensação do quê? De movimento, com esses ângulos retos aqui, tá certo? E o primeiro manifesto futurista é de 1909, ó, início do século XX. E ele dizia, ele era italiano, mas escrevia em francês, né? Ele falava assim, le mot en liberté, que quer dizer, as palavras em liberdade. Inclusive, eu acho que a palavra mais importante da modernidade é liberdade. Tá? Anota aí, ó, liberdade. Romper com os padrões, ser livre. E o cara que cria isso aí é um cara chamado Filippo Tommaso Marinetti. Vamos lá. Olha um trecho do futurismo do Marinetti. Manifesto futurista. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo, a corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que corre sobre a metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. O que é a Vitória de Samotrácia? É essa escultura aqui, lá do período clássico, né? Resgatada, sem os seus braços e tal, mas no mais elementar registro do que? Da beleza greco-latina, da beleza do clássico. E ele está dizendo que o automóvel, uma máquina, é mais bonito do que a Vitória de Samotrácia. Corta pra mim aqui, ó. Depois, cara, você vai ver que o futurismo, né, ele viu que ele tá falando de bofetada, de violência. Uma das máquinas que você tem à disposição são as armas, que também tem nos filmes futuristas, né? Ele também vai flertar com o fascismo. Ele vai ser adepto do fascismo, influenciador do fascismo, inclusive lá na Itália das décadas posteriores, tá? Mas essa é uma parte que você vê lá na história e é uma parte ética e moral que você vê lá na parte histórica, tá? Mas tá aí registrado. O que nós ficamos aí é com a parte mais estilística, mais artística, que é o que vai cair para você na prova de literatura, tá? Ó, uma pintura aí, vai pra tela lá. Ó, uma pintura do De Pero, tá certo? Lo gondolieri, ó, o gondoleiro. Só que não é um gondoleiro comum na sua gôndola lá, na sua embarcação. É uma gôndola toda o quê? Mecanizada, tá certo? Com o gondoleiro também mecanizado, robotizado, sei lá, com esses ângulos retos, né? Então olha pra mim aqui, ó. Você tá ligado que quem fez as coisas em ângulo reto foi nós, homens. A natureza não tem ângulos retos praticamente, você percebeu isso, né? Como nós estamos tendo um ângulo reto aqui, hein, Thiago? A tela aqui, né, o tripé da nossa câmera, tudo, né? As linhas retas, né? E a natureza não é assim. Então vem cá, vem pra tela lá, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas linhas retas aí, ó. Tá? Que remetem ao futuro, à máquina, à velocidade. Futurismo, portanto, ó. Olha a cidade moderna aqui, ó. Comparem uma cidade em oposição a uma floresta, né? A floresta teria todas as curvas e tudo mais, e aqui você tem o quê? Linhas retas na cityscape do Trulio Cali, essa cidade futurista aí. Bom, vamos lá. Depois de futurismo, vamos para o expressionismo. Uma palavra para você delimitar o expressionismo. Eu vou dizer para você, essa palavra aqui, ó, distorção. Lembre da tela mais famosa do expressionismo, que é o famoso quadro O Grito, do Edvard Munch.
Então, o expressionismo é o oposto do impressionismo. Por quê? O impressionismo, o pintor tá aqui, entendeu? E ele tá vendo a água, o rio, não sei o que, a luz brilhando, e essa luz e essa cena causa uma impressão no pintor. Então, o vetor é de lá para cá, a impressão que o ambiente causa em mim. O expressionismo é o contrário, é o oposto. O vetor é aqui, ó. É o meu eu interior se projetando para o mundo. E se o meu eu interior está convulso, eu distorço o mundo. Já ouviu aquela, Tiago, já ouviu aquela frase assim, ó, não é o mundo que está ruim, é o teu olhar que está cinza, não é? É por quê? Porque você está expressionistamente deformando a realidade. Tá entendendo? Então, se eu falo em expressionismo, o que eu vou lembrar é de distorção, deformação do real. Ó, o famoso grito do Monk. Já vamos ver a tela ali. Mas ó, se você puder ver você gritando, se você pudesse, ó, eu vou tentar gritar agora. Ah, oh, Thiago, tá errado. Entendeu? Quando eu faço isso, o mundo se distorce. Mas não é o mundo que está distorcido, é a minha expressão que está deformando o mundo. O meu sentimento, a minha raiva, a minha angústia. Pegou essa? Tá? Então tá, deformação, se você quiser, distorção, muitas vezes porque tem a ver com o manifesto de angústia. O expressionismo está no momento ali de Primeira Guerra, tá? E ele tem uma visão assim. E daí quem que é o grande nome, vamos colocar em azul aqui, a ser lembrado? O Edvard Munch, tá? Com o famoso quadro O Grito. Beleza? Vamos colocar aqui em preto o grito. É o mais famoso, mas ele dá a você a noção do que é o expressionismo. Show? Vem cá, vamos ver ali, ó, a tela. Ó. Expressionismo. Ó o grito aqui, ó, do Edvard Munch. Então, quando eu grito, pode ver, tá vendo? Ó, tá tudo distorcido, deformado. O corpo não é assim, a mão não é assim, o rosto não é assim. Mas é esse grito aqui que está deformando a realidade. Por quê? Porque eu estou expressando a minha angústia interior de forma que ela distorce, deforma o mundo. Beleza? Vai. Então, ó, distorção do real, visão subjetiva e emocional da realidade, arte pessoal e intuitiva, predomina a visão interior do artista, a expressão, por isso o nome expressionismo, tá? Que se opõe à impressão, que é a observação passiva da realidade. Show de bola? Olha pra mim aqui, ó. Tá bem explicado? Tá tranquilo? Ô, Joãozinho, mas é só aí, cara, não é só isso. O expressionismo é muito mais, assim como o futurismo, mas é assim que vai cair pro vestibular, pros concursos. E você sabendo isso, você vai acertar as questões. Rock and roll? Depois você aprendendo um pouquinho, depois você vai, nossa, vou no museu. Agora eu vou olhar uma tela expressionista. Eu vou olhar uma impressão, eu vou diferenciar. E vou ser um militar mais aparelhado para exercer a minha carreira, para me relacionar com as pessoas e tudo mais. Vamos pra ele, vai lá. Olha lá, outra tela do Munch, a ansiedade. Ok? Olha aqui, ó, a mesma coisa. A deformação das formas. Esses rostos, ó, esse rosto não é assim. Tá? Esse céu não é assim. Essas cores não são assim. E são pinceladas agressivas. Você parece que vê, né, o cara esfregando o pincel na tela. Tem essa tensão, essa angústia, essa agressividade, né, transposta para a tela. Vamos para frente, tá? O caso Van Gogh. Olha para mim aqui, tá? Van Gogh. Van Gogh é um universo à parte, cara. Tá certo? O Van Gogh, ele começa meio pintor realista com os comedores de batata, depois ele vai ter uma coisa mais impressionista e logo a seguir chamam ele de pós-impressionista e alguns já chamam ele também de expressionista. Tá legal? Então como é que você vai falar sobre Van Gogh numa prova? Se colocar em sequinho lá, Van Gogh pode ser considerado expressionista, pode marcar, beleza? Se colocar como pós-impressionista, pode marcar. Se colocar entre qualquer outra classificação e pós-impressionista, o mais correto é chamá-lo de pós-impressionista. Mas ele tem várias fases, tá? Olha para a tela aqui, ó. Olha para você ver aqui, ó. Aqui, nessa tela aqui, nós podemos chamar de impressionismo, beleza? Impressionismo, ó, as cores esmaecidas, não sei o que, sem contornos, né? A luz. Aqui já podemos dizer nessa tela aqui
que nós temos um pós-impressionismo, né? A deformação aqui e tal já começa a aparecer, e nos autorretratos do Van Gogh, a sua história trágica, né, dele extirpar a própria orelha, aqui nós já podemos notar quase que expressionismo, né? Essa deformação das formas, das cores, essas pinceladas agressivas e assim por diante. Então, um caso à parte, o Van Gogh. Vamos adiante. Vamos para o cubismo. Vem cá. Qual que é a palavra mais importante do cubismo? Você vai falar assim, formas geométricas. Tá, pode até ser formas geométricas, mas eu tenho uma palavra melhor para você. É simultaneidade de perspectivas. Tá? Coloca a palavra aí, ó, simultaneidade. O que o artista cubista está querendo colocar? Um mesmo objeto sendo visto por vários ângulos ao mesmo tempo. Você está entendendo? Ó, se você fosse pintar uma tela minha aqui agora, você ia pintar uma tela numa perspectiva frontal e apareceu aqui, tá certo? Outra pessoa que me pintasse aqui, ó, desse lado ia perceber uma outra perspectiva, eu no meu lado direito, e uma outra pessoa aqui com o lado esquerdo, e os lados são diferentes, né? Uma outra pessoa pintando eu aqui atrás ia ter uma perspectiva dorsal, ia ser uma outra pintura, tá entendendo? Então, para me retratar inteiro aqui, precisaria talvez umas 4 telas, 4x pincelada, 4x tinta. Mas e se eu quisesse rapidamente, nesse mundo de velocidade, de automóveis, não sei o que, fazer numa tela só? Várias perspectivas. E pudesse juntar todas elas numa tela só. Perspectiva lateral, a outra, simultaneidade. Sacou? E daí para retratar vários lados, vários ângulos ao mesmo tempo, eu recorto a realidade de maneira geométrica. Geometria, lados, ângulos, para apresentar na mesma tela várias perspectivas simultâneas. Pegou? Tá? E é claro que o mais importante nome é Pablo Picasso. Tem também o Braque, outros, mas eu acho que, né, essa é a principal referência de cubismo para as nossas provas. Pablo Picasso, um dos mais importantes artistas do século XX e da história da nossa pintura. Eu vou colocar aqui, entre outras obras-primas, Guernica. Tá, que já vou mostrar para vocês. E as damas de Avignon, as modelos de Avignon, que eu também vou mostrar. Mas tá, vamos nessa, vamos para a tela ali, tá? Ó, então, simultaneidade de perspectivas, beleza? E daí eu uso a geometria para fragmentar vários ângulos ao mesmo tempo, tá? A ausência de profundidade, olha para mim aqui, ó. Por que ausência de profundidade? Pense lá na arte renascentista. A arte renascentista ela tinha uma profundidade, por quê? Porque, ó, vamos pensar lá na Vênus do Botticelli, tá? Nascimento de Vênus, do Botticelli, tá? Ela vem vindo lá de trás, e vai chegando aqui, ó. Então você tem uma perspectiva, uma profundidade. Agora aqui na tela cubista você não tem profundidade, por quê? Porque a profundidade dá a noção de passagem de tempo. Olha lá, ó, profundidade. A Vênus veio vindo e chegou na beira da praia. Tempo. Eu não quero demonstrar passagem de tempo. Eu quero agora, pô! Numa única tela, pô! Todas as perspectivas. Por isso que ela é bifrontal. É como se a gente estivesse pegando vários aqui e colocasse assim, ó, pra você. Beleza? Olha, então, vai lá, ausência de profundidade. Por quê? Ó, olha essa tela aqui, ó. As damas de Avignon, as prostitutas lá de Avignon, da rua Avignon, lá na Espanha. Ó, aqui, ó. Então, ele está recortando essas várias, e ela está numa só perspectiva. Então, todas elas, né, no primeiro plano, né, colocadas aqui. E daí, você tem essas aqui que estão mais colocadas de maneira, né, ortodoxa, mas aqui você já tem aqui, ó. Por exemplo, essa mulher está vista de costas e está vista de frente ao mesmo tempo. Olhando por um lado aqui, por outro ângulo aqui, e assim por diante. É uma tela já cubista. Tranquilidade? E aqui você tem uma máscara africana. Olha aqui, ó. Uma inspiração não da arte renascentista, mas da arte primitiva, das pinturas rupestres, as máscaras africanas. É nessa fonte que o Picasso vai mergulhar. E daí, né, os grandes nomes. Georges Braque e o Pablo Picasso. E também, né, a tela
A tela não, né? O painel, o grande painel Guernica, que fala sobre a Guerra Civil Espanhola, ali pré-Segunda Guerra Mundial, e o massacre lá da cidade de Guernica, a explosão, e daí aqui, ó, as várias perspectivas sendo ao mesmo tempo colocadas numa única tela, olha pra mim aqui, ó, né? Pense numa explosão lá, né? Se eu faço assim, a tela de uma explosão, eu vendo a explosão de fora, tá? É uma coisa. Agora, ele consegue na mesma tela ver as várias, dezenas de perspectivas dessa bomba explodindo, dessas bombas explodindo, e a angústia da pessoa, a angústia do animal, do cavalo e assim por diante. Olha pra cá, tá aqui, ó, Guernica, obra-prima da nossa cultura ocidental. Vai pra frente, o dadaísmo, tá? Qual que é a palavra? Vem pro quadro aqui, ó, dadaísmo. Qual que é a palavra pra entender o dadaísmo? É o nada. É o niilismo, é uma arte sem nexo para um homem sem nexo. Aqui estamos já pós Primeira Guerra Mundial, o autor já não tem mais... Que tipo de arte eu vou fazer para uma humanidade que fica se matando como percevejos, era após era? Eu vou fazer uma arte sem sentido, sem nexo, para uma humanidade sem sentido, sem nexo. Inclusive o nome da minha arte vai ser a primeira coisa que aparecer aqui, né? Abre um dicionário lá e abre lá a palavra dada, que quer dizer cavalinho de pau, linguagem de criança, não importa. A minha arte não vai ter sentido para uma humanidade sem sentido. Não tem nexo algum, porque a humanidade não tem nexo. O nada, o niilismo, a colagem. Né? Eu vou fazer poema a partir de colagem de frases isoladas, né? sem nexo, sem sentido. E o grande nome, criador, né, do dadaísmo, é um cara chamado Tristan Tzara. Né? Tristan Tzara. E também o Marcel Duchamp. Daqui a pouco a gente vê ali na tela. Vamos ver na tela, ó. Então, ó, tá lá. O dadaísmo, o niilismo, o nonsense, há uma arte sem sentido, sem nexo, a arte da colagem, da aleatoriedade, as coisas aleatórias. E o Tristan Tzara, o criador, e o Marcel Duchamp, o criador dos Red-Mades, tá? Então, eu coloco ali um mictório de ponta cabeça e eu vou chamar isso de escultura, a fonte. E que significado tem? Não tem significado nenhum. Eu estou refletindo, inclusive, pela aleatoriedade do que muitas vezes é o que nós chamamos de arte. A arte é o objeto em si, é o quadro em si, ou é o entorno? E se eu tiro este objeto de um entorno, de um banheiro e coloco no museu, aí eu chamo de arte? Então, a arte é a coisa em si ou é o seu contexto? É uma reflexão sobre a arte, beleza? Você pode até não gostar, mas tem uma reflexão aí profunda. Olha o Tristan Tzara e o seu receita para fazer um poema dadaísta. Não vou ler o poema inteiro, estamos chegando no final da nossa aula, mas ó, pegue o jornal, pegue uma tesoura, recorte o artigo, tá? Pegue todas as palavras, agite, coloque num saco e depois vá tirando as palavras recortadas um por um, copie aleatoriamente e esse será o seu poema. O poema estará pronto, não terá sentido nenhum, mas será parecido consigo, será parecido com a humanidade, sem sentido igualmente. Tá? Mais um ready-made aí do Duchamp, Marcel Duchamp, né? Que é também falar sobre a utilidade da arte. A arte, como dizia o Leminski, é um inutensílio, tá? Ela não serve para nada, mas ela tem uma utilidade para dar sentido muitas vezes à vida, mas o nosso querido Marcel Duchamp vai colocar aqui, ó. Né? Eu tiro o sentido prático de uma roda, eu ponho ela no ar, eu tiro o sentido prático de um banco e coloco a roda em cima, então não posso sentar e não posso pedalar. E eu vou chamar isso de arte. Por quê? Porque a arte é um útil que é inútil. Um inutensílio, beleza? E para nós encerrarmos, a última vanguarda e a mais fácil de reconhecer é o surrealismo. É a arte do sonho, é a arte do inconsciente. Eu vou tentar fazer uma tela em que eu reproduza a imagem que eu sonhei, tá? Uma influência muito importante de quem? O cara que vai lançar uma obra no ano de 1900, A Interpretação dos Sonhos. Quem é? Freud. E o grande nome do surrealismo, todo mundo sabe, o nosso querido Salvador Dalí. Além de outros, né? Vamos lá para a tela, ó. Então, ó, Manifesto Surrealista cronologicamente é a última vanguarda, 1924, sondagem do inconsciente, o onírico, o sonho, influência do Freud,
livre associação de imagens, ou seja, as imagens não se associam por lógica, mas por livre associação, como num sonho. E os autores, Dalí, Magritte, Miró, Frida Kahlo, que não gostava de ser associada ao surrealismo, mas a sua obra tem pegadas, características surrealistas, e André Breton, o cara que cria o termo surrealista. E tá aqui, ó, o surrealismo. O Salvador Dalí, a persistência da memória, né? Os relógios derretendo. Ô Joãozinho, mas não posso confundir com o expressionismo? Aqui não é uma distorção do real? Não, isso aqui não é distorção do real, isso aqui é o surreal, é o sonho. E outra, lá no expressionismo, aquelas pinturas com aquelas pinceladas grossas, agressivas, né? É a distorção do real. Aqui não, aqui é um mundo de sonho, é plácido, é tranquilo. Parece que nem foi pintado, parece que foi impressa numa impressora a laser de última geração. Beleza? Chegamos aos 30 minutos, tá aqui, ó, livre associação de ideias, num sonho, ó, a romã, que sai um peixe, que sai um tigre, que sai uma espingarda, a mulher que tá deitada e um elefante com pernas muito finas, tudo remete a imagens de sonho, imagens oníricas, Salvador Dalí. Beleza? Magritte, o Filho do Homem, também essa coisa aí, né, de pintura surreal, de um homem com a face coberta por uma maçã, o Filho do Homem, a questão, né, do pecado, a nossa Frida Kahlo, e uma representação da sua própria vida, do acidente que a cometeu, né? Quem não souber, dá um Google aí para aprender um pouco mais, beleza? Coluna Partida. E a musiquinha das vanguardas, cara. Essa aí eu vou pedir pra você, né? Olha pra mim aqui. Essa eu vou pedir pra você ir no Google, lá no Spotify e ver a música original, que é do Raul Seixas, que é Dentadura Postiça, que é assim, ai, cai, a estrela do céu vai cair, né? E daí vai pegar essa letrinha que vai estar no material, ó, dá uma olhadinha, ó, é assim, ó, a vanguarda é o que vai na frente, as vanguardas vieram da Europa, as vanguardas são os novos rumos, as vanguardas chegaram aqui, Futuri, a velocidade Futuri, e as engrenagens Futuri, é do Marinette Futuri, lembrou en liberté, expressionismo, distorce o real, expressionismo, visão pessoal, expressionismo, angústia e dor, expressionismo, o Munch, o Van Gogh e o Cubismo, simultaneidade, o Cubismo é o Pablo Picasso, e o Cubismo é a geometria, o Cubismo, damas de Avignon, Dadaís, Nilis inocentes, Dadaís, poema collage, Dadaís, é a tristezara, Dadaís, aleatoriedade surrealista, é o inconsciente surrealista, o sonho do Freud surrealista, livre associação surrealista, Dalí e o Breton. Todo o conteúdo numa única música. Essa é uma das minhas obras-primas, beleza? Fechou? Ô Thiago, já que tá estourando o tempo sempre, eu vou fazer uma questão bem rapidão, pode ser? Vai. Questão, bem rápido. Depois não dizer, o Zuzinho canta musiquinha em vez de responder questão. Não, ele canta musiquinha e faz questão. Então vamos lá. Vamos lá. Movimento mais radicalmente niilista, fala pra mim. Dadaísmo. Movimento mais voltado para a ideia de velocidade, fala pra mim. Futurismo. Movimento mais comprometido com a criação de um mundo onírico, sonho, surrealismo. Movimento mais relacionado com a ideia de fragmentação, simultaneidade, cubismo. Movimento que se caracteriza fundamentalmente pela deformação da realidade, expressionismo. 1, 4, 3, 5, 2. 1, 4, 3, 5, 2. Não tem a resposta aqui, mas é 1, 4, 3, 5, 2. Tá bom, uma questão tá valendo. Beleza, moçada? Valeu, obrigado, até a próxima. Digo tchau.